Eu sou o Ivan e você está no gestãodaprodução.net, um site que reúne aí farto material relacionado à gestão da produção. Então, acessando o site, você vai ter acesso a vídeo, a textos que tratam de diversos aspectos da gestão da produção. Você está aqui na terceira aula do curso de logística. Essa terceira aula vai tratar do chamado efeito chicote dentro da cadeia de suprimentos. É esse nome diferente mesmo, vamos entender ele, certo? Essa aula de hoje talvez é mais curta, mas porque foca exatamente em tentar entender o que que é esse cara, o que que é esse efeito chicote. Tudo certo? Então vamos lá. Bom, últimas aulas, definimos a logística, definimos a cadeia de suprimentos. Então, logística, administrar fluxo de materiais para a nossa empresa, cadeia, a gestão da cadeia de suprimentos, administrar esse mesmo fluxo de materiais e informações, mas só que pensando de forma mais abrangente na relação entre as várias empresas, certo? Bom, dado essas duas definições aí, o que acontece? Produtos são consumidos, a cadeia de suprimentos existe e existe relações e fluxos entre as várias empresas. E só o fato de existir esses fluxos de materiais entre as empresas, só o fato disso acontecer dia a dia, a todo momento, isso vai dar origem a um fenômeno chamado efeito chicote ou efeito Forrester, que é o nome da pessoa que identificou ele lá por volta da década de 60, J. W. Forrester. Então, normalmente é mais comum a gente falar efeito chicote também, né? Mas por ter sido ele que identificou, também a gente ouve falar, ou principalmente em literatura, do efeito Forrester. Tudo bem? Então, na cadeia haverá fluxo de material com, pensem, inúmeros modelos, itens de produto, né? Materiais diferentes, porque além dos produtos em si, a gente tem todos os componentes, as matérias-primas, os modelos diferentes de produtos, o volume, né? Sempre esses materiais, geralmente na indústria, quando a gente fala em indústria, a gente está trabalhando com altos volumes. Bom, então, baseado nisso, a gente consegue ter uma ideia, né, da complexidade que isso se torna dentro da cadeia de suprimentos que nós já comentamos na última aula. E esse movimento de toda essa grandeza de materiais vai causar o efeito chicote e esse cara, ele é nocivo, ele é ruim, ele vai atrapalhar a nossa administração de materiais. Já que vamos administrar materiais, saibamos que nós estaremos sujeito ao efeito desse cara. Ele sempre vai estar presente, é inerente à cadeia de suprimentos. Se existe fluxo de materiais e de informações entre empresas, o efeito chicote vai existir e vai nos atrapalhar. Tudo certo? Então vamos entendê-lo aqui. Para entendê-lo, eu desenvolvi aqui um exemplo com essa tabela aqui. Vamos, a gente já entende ela, tá? Mas basicamente, o que que a gente vai fazer? Ó, primeiro, aqui eu estou simulando como se fosse uma cadeia de suprimentos qualquer. Então aqui, ó, eu tenho a montadora de um equipamento. Vamos colocar aqui um ventilador, tá? Um ventilador, um vizinho de ventilador. E aqui eu tenho três empresas que são fornecedoras. Então vamos lá, né? Até seguindo como foi o exemplo que eu dei na aula passada. Essa empresa de ventilador compra a carcaça, compra o motor dessa empresa aqui, certo? Então essa empresa fornece o motor para a empresa de ventilador. A empresa do motor, lembram lá, compra a chapa do motor, que faz a carcaça do motor dessa empresa aqui. E vamos dizer que finalmente a empresa que faz essa carcaça do motor compra a chapa de aço que ela usa para fazer a carcaça dessa empresa aqui. Certo? Então, ó,
só um pedacinho da cadeia, um único componente, né? Para o produto final, mas um único componente. Então começou aqui com a chapa, depois virou uma carcaça que foi montada para criar um motor e o motor foi montado para criar um ventilador. Tudo certo? Então temos essas 4 empresas aqui nesta cadeia. E para essas 4 empresas, nós vamos observar 6 períodos, certo? Aqui, ó, 6 períodos. Sejam meses, semanas, como for. Vamos imaginar que sejam meses. Tudo bem? 6 períodos. Então, para essas empresas, vamos observar os 6 períodos e, nestes 6 períodos, ocorreu a demanda de ventilador, que está aqui. Tá certo? Então, lá no período 1, no mês 1, a demanda de ventilador, que é do consumidor final, né, nós que compramos ventiladores, a demanda de ventilador foi de 200 unidades. No período 2, a demanda foi de 190, e assim se manteve para os outros períodos, certo? Em 190. Tudo certo? Então, as empresas, os períodos, a demanda de ventiladores e, finalmente, aqui nós temos algumas informações das empresas. Quais são? Eu vou falar aqui dela, mas repete para as outras. Vou falar aqui da empresa de ventiladores. Bom, dentro de um período, essa empresa vai produzir alguma coisa, né, um valor. Então, o PROD aqui é de produção. Quanto que ela vai produzir? Vai produzir unidades. E aqui, esses dois retângulos aqui são o que ela tem em estoque. Então, no começo do mês, já está marcado aqui, ela inicia com 200 unidades em estoque. E ela vai terminar o mês com uma outra quantidade qualquer. Tá certo? Então, é o estoque inicial e final dentro desse período. Tudo bem? Entendido isso aqui, a estrutura dessa nossa tabela, vamos desenvolver o exemplo para a gente conseguir observar o efeito chicote, que é algo nocivo. Então a gente vai observar ele, ver ele acontecendo e entender que ele é nocivo, ele prejudica a minha administração de materiais. Tudo bem? Dentro desse exemplo, eu determinei isso aqui, tá? É algo muito simples, mas assim, a realidade é 1000 vezes pior, certo? É muito pior. Aqui a gente vai ver que vai ficar ruim, mas a realidade é muito pior. Só nesse exemplo simples a gente vai conseguir observar. O que que ele diz lá, ó? Então ele fala: considere que todas as empresas dentro dessa cadeia tenha a política de estoque de sempre terminar um período com estoque final igual à demanda que ela teve naquele período. Tudo bem? Então, a cada período aqui, ó, eu iniciei com estoque e a política é para todas as empresas, certo? Então, generalizou aqui. Eu quero terminar aqui o período com uma quantidade igual à demanda que eu tive naquele período. Tudo bem? Então, se nesse período a minha demanda foi 10, eu quero chegar no fim do mês com 10, entre aspas, para atender o mês seguinte, tá? Não é isso, mas vamos dizer que seja isso. Ok? Beleza. Dado todo esse cenário, então vamos desenvolver aqui e entender o que vai acontecer, como que o efeito chicote vai surgir, certo? Para isso, vamos aqui no nosso desenho, que eu acho que vai ficar mais fácil. Deixa eu passar para cá. Bom, deixa eu ver se foi. Tá. Estamos aqui no nosso desenho. Eu copiei a tabela que eu apresentei para vocês e vamos desenvolvê-la. Deixa eu colocar em vermelho, vai ficar melhor. Certo. É a mesma tabelinha, tudo bem? Então vamos aqui do início. O que que acontece? Bom, ó, eu vou preencher essa tabela da direita. Então vamos da direita para a esquerda e de cima para baixo. Então, vou começar aqui, da direita e vou para a esquerda. No período 1, a demanda de ventiladores foi de 200 unidades. Beleza. Sendo uma demanda de 200 unidades, essa empresa que monta o ventilador, ela pode entregar essas 200 unidades para a demanda, e aí ela terminaria aqui o mês com 0 unidades, tá certo?
Se ela tem 200, a demanda foi de 200, ela vendeu as 200 que a demanda pediu, ela chegaria no fim do mês com 0 unidades. Mas lembrem lá da política que a gente falou. A empresa, todas as empresas aqui nessa cadeia, querem terminar o mês, período, né, com uma quantidade igual à demanda dela. Bom, então, se ela vender essas 200, ela vai terminar com 0, e ela não quer terminar com 0. Ela quer terminar com uma quantidade igual à demanda, que foi de 200. Então, ela quer terminar o mês com 200 unidades em estoque. Para ela terminar o mês com 200 unidades em estoque, ela vai ter que vir aqui e produzir 200 unidades, correto? Então, ela produzindo essas em estoque, ela vendeu para demanda e ela vai produzir 200 para ela terminar o mês aqui com 200. Essas que ela produziu, ela terminará o mês. Tudo bem? Aí ela está atendendo a política de estoque que foi determinado. Terminar o período com uma quantidade igual à demanda. Tudo certo? Sem problemas? Entendida a mecânica básica que aconteceu aqui? Porque isso vai acabar se repetindo, vai se repetir aqui por toda essa tabela, tudo bem? Então vamos lá. Bom, a empresa de ventiladores produziu nesse mês 200 ventiladores. A produção de ventiladores vai virar a demanda de motores. Lembra lá? Essa empresa aqui é de motor, essa é de ventilador, essa é da carcaça e essa aqui é a da chapa. Chapa, certo? Então vamos lá. A produção de 200 ventiladores gerou a necessidade de 200 motores. Essa empresa tem 200 motores, ela fornece os 200 para essa empresa que produziu os 200 ventiladores e fornecendo novamente, ela terminaria o mês aqui com 0 unidades. Ela não quer terminar com 0, a política é a mesma para todas. Ela quer terminar com uma quantidade igual à demanda que ela teve, que foi de 200. Então, para ela terminar com 200, ela vai ter que produzir 200 e ela vai terminar esse período com 200. Tudo bem? Isso vai se seguir aqui nesse primeiro período. Ó, produzir 200 motores. Então, esses 200 motores produzidos vai ser a demanda de carcaça. Essa empresa tem 200, vende, entrega as 200 para a empresa dos motores, fica com 0. Não quero ficar com 0, quero ficar com 200, que foi a demanda dela. Então, ela vem e produz 200 unidades. Produziu 200, então ela vai terminar o período aqui com 200. Finalmente, a mesma coisa. A carcaça produziu 200, essa empresa vai fornecer as 200 e, novamente, terminaria com 0. Não quero terminar com 0, quero terminar com uma quantidade igual à demanda, que foi de 200. Então, essa empresa vem, produz 200 e termina o mês com 200. Tudo certo, tudo tranquilo, se repetiu, né? Que esse primeiro período tudo foi se repetindo. Vamos para o próximo. Então, o que vai acontecer aqui no próximo? Ó, a empresa de ventilador terminou o mês com 200 unidades. Então, ela vai iniciar o próximo mês, o segundo mês, com 200 unidades. Terminou com 200, inicia o próximo com 200. Tudo certo? Beleza. Mas agora, a demanda de ventiladores foi de 190 unidades. Ela tem 200 em estoque. Ela consegue atender a demanda e sobram 10 unidades em estoque, certo? Já que ela atendeu somente 190. Sobram 10. Mas ela não quer terminar o mês com 10 unidades. Ela quer terminar o mês com uma quantidade igual à demanda, que foi de 190. Bom, ela já tem 10. Para ela terminar o mês com 190, ela vai ter que produzir quantas? 180. Correto? Ela produzindo 180, vai para o estoque, vai juntar com essas 10 que ela já tinha aqui e vai fazer o total de 190, que é o que ela quer. Tá certo? Então, deixa eu apagar aqui. Vamos de traço parcial. Ó, apagar aqui. Beleza. Apaguei. Deixa eu voltar. Nossa caneta.
Tá lá. Então, os 180 com os 10 que eu já tinha, fiquei com 90. 190, desculpe. Certo? Tranquilo aí? Já deu uma mudada nas coisas aqui. Seguindo, essa empresa terminou com 200, vai iniciar o próximo período com 200. Bom, ela entrega a demanda que ela teve, que agora no caso a demanda da empresa de ventilador foi de 180. Então ela entrega 180 e ela terminaria aqui o período com 20 unidades. Tudo bem? Das 200, entregou 180, terminou com 20. Não quero ficar com 20. A política é ficar com uma quantidade igual à demanda que ela teve, que foi de 180. Bom, se ela tem 20, quer terminar o período com 180, ela vai ter que produzir mais 160. Produzindo 160, vai juntar com as 20 e teremos 180. Olha aqui, pega a nossa caneta, já pegou 180. Tinha 20, fiz 160, fiquei com 180, que é o que eu quero, que é uma quantidade igual à demanda que eu tive. E assim seguimos, vamos lá. Veio 200 do mês anterior. A demanda agora foi de 160, atendo, ficaria com 40. Não quero ficar com 40, quero ficar com 160. Tendo 40 para eu chegar em 160, eu vou ter que produzir 120. Fazendo 120, tinha 40 em estoque, fiz mais 120, termino aqui com 160, que é o que eu quero, a demanda que eu tive. Tudo certo? E novamente aqui, vim com 200, né, no mês anterior, atendi a demanda de carcaça agora foi só de 120, atendi a 120 e sobraram no meu estoque 80. Não quero terminar o mês com 80, quero terminar o mês com 120. Então eu vou ter que produzir mais 40. Produzindo 40 junto com os 80, chego aqui no fim do mês com 120. Tinha 80, produzi 40, juntou lá no estoque, fiquei com 120, que é o que eu queria. Ok? Muito bem. Terminamos mais um período. Agora vamos lá. Vim aqui com 190. A empresa de ventilador terminou com 190, veio com 190. Entregou 190, a demanda foi de 190, ficaria com zero. Para não ficar com zero, ela produz 190. Produzindo 190, ela vai terminar o período com 190. Ok? Seguimos. Vim com 180. 180, tenho que atender 190, não dá. Então, eu vou usar essas 180 do estoque para atender a demanda e eu tenho que produzir mais 10 unidades só para eu atender a demanda de 190, tudo bem? Então, as 80 que eu tinha, mais 10 que eu produzi, atendi o total de 190. Mas fazendo isso, eu vou chegar aqui no fim do período com zero. Não quero chegar com zero. Eu quero chegar aqui com uma quantidade igual à demanda que eu tive, que foi de 190. Certo? Bom, produzi 10 para lá. Agora, para eu chegar com 190, eu tenho que produzir mais 190. Além das 10 que eu precisei produzir para conseguir atender a demanda, agora eu faço 190 porque é o que eu quero terminar o período. Logo, a produção desse mês vai ser de 200 unidades. 200, 10 vai para eu atender a demanda e vão sobrar aqui 190. Certo? Prossigamos. Vim com 160, a demanda agora é de 200. Não atendo. Só para eu atender essa demanda, eu vou ter que produzir aqui 40 unidades, atendo a demanda. Mas aí eu termino o mês com zero. Não quero terminar com zero, quero terminar com 200. Então eu tenho que produzir mais 200 unidades.
certo? Ou seja, no total eu vou produzir 240 unidades. 40 vão para eu atender a demanda e sobram 200 no meu estoque. Seguimos, vim com 120. 120, a demanda agora é de 240. Não dá. Só para eu atender a demanda, eu vou ter que produzir 120 unidades. Aí eu chegaria no fim do período com zero, né? 120 do estoque, produzo mais 120, atendo a demanda. Mas chegaria no fim do período com zero. Não quero chegar com zero. Quero chegar com. A política é terminar o período com uma quantidade igual à demanda, de 240. Então, eu vou ter que produzir mais 240 para eu conseguir terminar aqui com 240. Ou seja, no total, nesse período, eu vou produzir 360. 120 vai para eu atender a demanda e sobram 240, que é o que eu quero, terminar o período com uma quantidade igual à demanda que eu tive. Beleza? Mais um período se foi. Vamos lá. Ó, vim com 190 daqui, atendi 190, produzi 190 e termino com 190. Tudo certo? A gente já fez isso, né? Novamente, vim com 190, atendo 190, ficaria com zero. Para não ficar com zero, produzo 190 para eu terminar com 190. Vim com 200. 200, eu atendo 190 e sobrariam 10. Não quero ficar com 10, quero ficar com 190. Então eu tenho que produzir aqui mais 180, mais as 10 que eu já tinha, vou ficar no estoque com um total de 190, que é o que eu queria. Vim aqui com 240. 240, atendo 180, fico sobrando 60 unidades. Não quero terminar com 60, quero terminar com 180. Então eu tenho que produzir aqui mais 120. 120 mais as 60 que tinha sobrado, eu vou terminar aqui o período com 180, que é o que eu queria. Certo? 190 eu vim, atendo 190, produzo 190 e com 190. Vim com 190, ficaria com zero, produzo 190 e termino com 190. Vim com 190, produzo 190, termino com 190. Beleza, vim com 180. 180 não atende 190. Eu tenho que produzir 10 unidades a mais só para atender a demanda. Só para atender a demanda de 190. E aí eu ficaria com zero. Não quero ficar com zero, então eu tenho que produzir mais 190 para eu conseguir atender a demanda e sobrar 190. Ou seja, aqui eu vou produzir 200. 200, 10 vem para cá e eu atendo a demanda e vão sobrar 190. Agora, o que aconteceu? 190, produzo, sobra. Veio 190, produzo 190, sobra 190. Veio 190, produzo 190, sobram 190. E aqui finalmente veio 190, produzo 190 e sobram 190. Bom, depois de tudo isso, fizemos um monte de conta. O que isso quer dizer? Aonde está o efeito Chicote que eu indiquei, falei que nós íamos observar? Vamos pegar aqui, deixa eu pegar outra cor. Diminuir o traço. Amarelo, amarelo vai ficar ruim, né? Um azul. Pronto. Vejam aqui, ó, as 4 empresas dessa cadeia,
olha o que acontece com elas, em termos de materiais. Bom, antes disso, né, vejam aqui, ó, a única simples alteração que aconteceu foi aqui, né, do período 1 para o período 2. O que aconteceu? A demanda era de 200, caiu para 190. Só isso, não aconteceu mais nada. Depois ela se manteve em 190, tudo bem? A única alteração foi essa redução do primeiro para o segundo período. Aí, observem aqui a produção da empresa de ventiladores. Aqui, a produção dela. Olha como ela aconteceu ao longo do tempo. Ela produziu 200, no mês seguinte fez um pouquinho menos, depois no outro aumentou um pouquinho e se manteve em 190. Até aí, tudo bem, sem problemas. Agora vamos para outra empresa, a de motores. Bom, essa empresa de motores, como que ficou a produção dela? Ela produziu 200, depois, para o segundo mês, já caiu um pouquinho mais, né? Ela teve que fazer só 160. Aí, no mês seguinte, ela teve que voltar a produzir 200. No mês seguinte, diminuiu um pouquinho e depois se manteve em 190. Ok, continuemos. Essa empresa aqui, a empresa que faz a carcaça. Bom, no mês ela produziu 200, no outro mês ela reduziu quase pela metade o que ela precisava produzir. Produziu somente 120. E aí no mês seguinte ela teve que dobrar o que ela tinha produzido do mês anterior. De 120, no mês seguinte ela teve que produzir 240. Aí, seguindo adiante, caiu 60 unidades, ela fez só 180. Depois subiu 10 unidades e se manteve em 190. E finalmente a última empresa aqui, veja o que aconteceu. Bom, produziu 200, depois foi menos de um quarto do que ela teve que produzir, tinha produzido, né? Fez só 40. Depois teve que fazer quase o dobro do que ela fez no primeiro período, aumentou vertiginosamente aqui o que ela precisou produzir. Depois reduziu para um terço de um mês para o outro, de 360 foi quase nada no outro. Depois subiu quase 50%, né? De 120 foi para 200. E finalmente de 200 do quinto para o sexto período caiu para 190. Então vejam, tudo o que aconteceu aqui foi essa pequena variação de um período para o outro. Só isso, não mudou mais nada. A política das empresas era a mesma, o estoque inicial das empresas era o mesmo. A única pequena alteração que aconteceu foi essa. E vejam o que aconteceu aqui para a empresa da carcaça, por exemplo. A produção dela ficou bastante bagunçada, né, de um período para o outro. Diminuiu, aumentou, diminuiu, depois dobrou, depois diminuiu, depois subiu um pouquinho. E para essa outra empresa aqui, a da chapa, olha como ficou. Produziu 200, depois quase nada, depois triplicou o que ela tinha feito antes, depois reduziu um terço, subiu e quase subiu e desceu mais um pouquinho. Toda essa bagunça aqui aconteceu só por causa dessa pequena variação aqui de um mês para o outro. Esse é o efeito chicote, né? A partir do momento que eu tenho relações entre empresas com fluxo de materiais entre as empresas, na verdade assim, né? Para cá, daqui para cá. Só o fato de existir esse relacionamento e esse fluxo de materiais vai surgir o efeito chicote, que é isso aqui, ele atrapalha tudo. Vejam, novamente, a única coisa que aconteceu foi essa variação, pequena variação da demanda. Só em função dela, a vida desse último cara aqui virou uma bagunça. É o efeito chicote entrando em ação, né? Vimos ele surgir aí do nada. É isso que é o efeito chicote. Ele atrapalha a administração de materiais e ele vai estar presente sempre que houver uma cadeia de suprimentos com fluxo de materiais entre as empresas. E isso existe e sempre vai existir. Tudo certo?
Então, esse cara atrapalha a nossa vida, o efeito chicote. Tudo bem? Entendido aí? Vamos prosseguir? Ah, deixa eu tirar daqui. Bom, voltamos lá, né? Ó, tava no slide onde eu expliquei. Agora a gente identificou, observou o efeito chicote. Ah, uma coisa, deixa eu voltar aqui. Eu ia comentar e não falei. Vamos voltar na caneta, tá aqui. Ó, por que, né? Por que do nome efeito chicote? A gente viu ele, mas por que efeito chicote? Ó, normalmente, né, quando a gente usa um chicote lá, a partir aqui, ó, a partir da onde eu começo a usar, aí eu uso o chicote, a onda dele vai aumentando, não é? É isso que acontece com o chicote, ó, tá aqui na minha mão, eu dou uma chicotada, a onda vai aumentando. E é isso que aconteceu aqui. Vejam, a onda aqui foi pequenininha, né? Ó, teve só uma pequena variação. A onda aqui já aumentou mais. A onda aqui aumentou mais. A onda aqui aumentou mais ainda. Ou seja, que conclusão que nós tiramos? O efeito chicote existe, está aí, ele bagunçou a administração de materiais dentro da cadeia produtiva e ele é mais intenso, ele afeta mais empresas. À medida que a empresa está mais longe do consumidor final, mais ela é afetada pelo efeito chicote. Essa aqui foi a mais afetada. Imagine se tivesse uma empresa antes dela aqui na cadeia, essa empresa ia ser mais afetada ainda pelo efeito chicote. Então, à medida que a minha empresa está mais longe do consumidor final, mais eu sinto o efeito chicote. A empresa que está fazendo lá no varejo, ela sente muito pouco, porque ela está em contato direto com o consumidor final, com a demanda real do produto. Agora, esse cara aqui, ele não tem contato nenhum com o consumidor final. Então, o efeito chicote sobre ele aumenta muito. Tudo certo? Agora sim, vamos lá prosseguir. Bom, entendido aí? Dito isso, tá aqui, né? Um resuminho, né? É aquilo, é o que nós fizemos, só que aqui tá bonitinho aí, né? Mas é exatamente a mesma coisa que nós fizemos lá. Tudo certo? Ó, tá só digitado bonitinho. É exatamente o que estava lá. Esse é o efeito chicote. E por que que esse cara surge? Bom, antes de tudo, eu coloquei quatro aqui, mas o principal fator que faz surgir o efeito chicote é a variação da demanda. Variação da demanda. Demanda. Vou colocar dema aqui. Pronto. Não é? A gente viu lá que a pequena variação na demanda já causou toda aquela atrapalhada. E a demanda é algo que vai variar sempre, né? É natural, é da natureza dela que a demanda seja variável, a cada momento ela é diferente. Então, isso vai ser inerente, a variação da demanda vai existir e ela vai provocar o efeito chicote na nossa cadeia de suprimentos. Tudo certo? Muito bem. O que mais que pode causar esse efeito chicote? Bom, está aqui a descoordenação de previsões de demanda dentro da rede. Então vamos lá, o que que é isso? Descoordenação de previsão de demanda na rede. Voltemos para o desenho. Deixa eu limpar tudo aqui. Pronto. Ó, imaginem que eu tenho essa empresa, eu tenho essa outra empresa. Toda empresa, para se organizar, de forma mais estruturada ou menos estruturada, ela trabalha com uma
previsão, ela precisa de uma previsão para trabalhar, para se organizar, para ver como as coisas serão no futuro para ela se organizar. Bom, dito isso, imagine que essa empresa aqui, ela está fazendo uma previsão, ó, vamos dizer que ela compre mais ou menos de 3 em 3 meses dessa outra empresa aqui. Ela comprou uma quantidade grande, então compra de 3 em 3 meses. A última compra, ela comprou 10. Vai 100, vai. Comprou 100 dessa aqui. Ok. Essa empresa está diante do histórico, vamos dizer que a média é de 100 unidades. O que que essa empresa enxerga? Ela enxerga a demanda que ela tem. E a demanda que ela teve foi de 100. Então, essa empresa, para fazer a previsão dela, vai trabalhar com o histórico e com demandas próximas de 100, né? Não vai ser 100, ela vai variar, mas vão ser demandas próximas. Vai lá, 108, 90, 89, 123, valores próximos, certo? Muito bem. Só que durante esses 3 meses, ela pediu aqui, e durante esses 3 meses, essa empresa viu que a demanda no segmento dela estava subindo. E ela está projetando que nos próximos meses ela vai ter uma demanda próxima de 150. Tá certo? Próximo a isso. Um pouco mais, um pouco menos. Muito bem. Vejam, a demanda, ela está trabalhando com demandas maiores, a previsão que ela faz é com valores maiores. Só que essa empresa aqui está trabalhando com os dados do passado, que onde se tinha uma demanda média de 100. E essa empresa vai organizar a produção dela para produzir em média 100. Só que aí, quando passar esses 3 meses, essa empresa aqui, em vez de pedir 100, vai pedir 150. E essa empresa estava trabalhando pensando que tinha que atender 100. Mas na verdade chegou lá e lá, ó, agora aumentou 50% do que ela está acostumada a trabalhar. Vai causar uma bagunça aqui, né? Com relação à produção e administração de materiais. Por que que isso aconteceu? Veja, se essa empresa conhecesse essa demanda, essa previsão que a empresa que está ajusante a ela, lembram lá, está à frente a ela na cadeia, está trabalhando, se essa empresa conhecesse essa demanda aqui, ela ia se preparar para trabalhar com uma demanda de média de 150. Mas ela não conhece. Ou seja, é o tópico que nós vimos lá, o primeiro. Há uma descoordenação entre as previsões na cadeia produtiva. Uma empresa não se comunica com outra nesse nível. Lembra lá da gestão da cadeia de suprimentos, que a gente falou de comunicação? Vejam aí, o intuito é esse, né? Ó, tentar fazer da melhor forma o compartilhamento de informações. Porque, como eu disse, se essa empresa soubesse que a demanda iria aumentar, ela já se organizaria para trabalhar com essa demanda maior. Mas como isso não acontece, tende a não acontecer, a não ser em cadeias produtivas organizadas que estão gerindo lá a sua cadeia de suprimentos, aí há esse compartilhamento de informações e as empresas conseguem trabalhar mais próximas. Mas quando eu não tenho esse compartilhamento de informação, entre aspas, é uma caixinha de surpresa, né? Ou seja, essa descoordenação de previsão da demanda entre as empresas é um dos fatores que potencializa o efeito chicote, ou seja, causa mais bagunça na administração de materiais dentro da cadeia. Tudo certo? Voltamos lá para os outros fatores. Está aqui. O outro é a política de pedidos. Bom, cada empresa, lembra o exemplo que eu falei? Ó, aquela lá demora uns 3 meses para fazer um pedido, porque ela tem uma política que ela vai fazer um pedido de uma grande quantidade do material que ela usa e vai ficar consumindo bastante tempo. Mas, por exemplo, ela podia ter uma política de, em vez de pedir 100, ela pedir 10, de 10 em 10. Aí ela ia pedir mais frequentemente, certo? Ia pedir menores quantidades, mas só que mais frequentes. Cada empresa vai ter uma política totalmente diferente para cada um dos seus materiais.
Isso torna o ambiente extremamente complexo e potencializa o efeito chicote. Por quê? Uma empresa trabalha de um jeito, outra trabalha de outro, outra trabalha de outro. E isso vai bagunçando mais a coisa, vai potencializando o efeito chicote dentro da cadeia. Tudo bem? Bom, mais um fator que contribui para o efeito chicote: alteração de preços. Vamos ver esse cara aqui. Também é interessante a gente desenhar. Tá aqui. Vamos lá, o nosso exemplo do mercado novamente. Imagine que eu vá no mercado toda semana, eu consumo 5 pacotes de bolacha. Bolacha. Bolacha ou biscoito? Bolacha. Bom, imagine que nessa semana, então, eu fui no mercado e consumi 5 unidades de bolacha. Comprei. Na semana 2, eu fui lá e comprei 5 unidades de bolacha. É o meu consumo médio de bolacha. Só que na semana 3, o mercado fez uma promoção de bolacha e estava muito barato a bolacha que eu compro. Aí eu falei, pô, eu vou aproveitar. Nessa semana 3, o que que eu fiz? Ao invés de eu comprar 5, como estava barato, eu fui lá e comprei 10 bolachas. 10 não, comprei 15. 15 bolachas. 15. Vamos aproveitar que está barato, já que não vai vencer e eu vou comer mesmo. Muito bem. O que que vai acontecer na semana 4? Deixa eu apagar aqui. Pronto. O que que vai acontecer na semana 4? Eu comprei 15 na semana 3. Na semana 4 eu vou no mercado comprar bolacha? Não. Não vou consumir nada, certo? Na semana 5 eu vou no mercado comprar bolacha? Não, porque eu tenho um monte lá. Eu comprei um monte de bolacha. Então, do meu comportamento mais ou menos médio de consumo de bolacha, teve um pico em função da alteração do preço, só que depois teve uma queda brusca. Ou seja, alterou o padrão de consumo, né, da demanda para esse produto. Então, geralmente, quando há uma promoção dentro da cadeia, existe esse comportamento. Há um pico de consumo, só que logo após há uma grande redução. Por quê? A maioria vai tentar aproveitar essa promoção. E o que que acontece se aqui é um pico, aqui é uma queda? Ou seja, está havendo mais variação na demanda. Se há mais variação na demanda, o meu efeito chicote, ele é intensificado, certo? Ele fica pior ainda, ele vai bagunçar mais ainda os dados na cadeia produtiva. Tá certo? Então, esse é mais um fator que potencializa o efeito chicote dentro da cadeia de suprimentos. Bom, e finalmente, último colocado aqui é o principal não, né? Mas assim, é o que a gente falou na última aula pensando em melhor gerir a cadeia de suprimentos, né? A gente não falou? Precisamos compartilhar informação entre as empresas. Um dos motivos, ó, para evitar o efeito chicote, fica mais fácil administrar. E é aqui exatamente o contrário, né? Quando eu tenho uma cadeia produtiva onde não há compartilhamento de informações, o efeito chicote vai piorar, vai bagunçar muito mais lá. Tudo bem? Então, a falta de compartilhamento ou falta de gestão na cadeia potencializa o efeito chicote. É um dos principais motivos que a gente tenta fazer isso, né? Gerir a cadeia de suprimentos. Tentar minimizar os efeitos do efeito chicote. Tudo bem? É basicamente isso. Essa aula de hoje é só para entender o efeito chicote dentro da cadeia, né? Já que a gente está falando de logística e vamos lidar com a administração desses materiais. É isso. Tem só mais um gráfico aqui que eu peguei
do livro do Krajewski lá, que ele dá um exemplo real de uma cadeia produtiva, né? Cadeia produtiva de lenço de papel. Onde que está aqui, ó? Lenço de papel. E é um exemplo real. Então ele mostra aqui, ó, como que funcionou a cadeia, ó, a quantidade de pedidos e aqui é o tempo passando. Então, veja aqui, ó, a demanda dos consumidores finais. Qual que é a demanda dos consumidores finais? Ó, tá aqui, desse jeito. Aqui está no sentido contrário do que a gente fez, né? Lá o consumidor estava desse lado na nossa tabela, né? E para esse lado a gente ia entrando na cadeia de suprimentos, certo? Aqui nesse exemplo só está invertido. O consumidor está desse lado e para cá a gente está entrando na cadeia de suprimentos, tudo bem? Então lembra lá no nosso, o efeito chicote era baixo aqui e ia aumentando lá no fundo. O que vai acontecer aqui? O contrário, né? Ele vai ser baixo aqui e aumentar lá no fundo. E é isso que está acontecendo, né? Se a gente observar o gráfico aqui, ó, alteração pequena, aqui aumenta mais e aqui aumenta mais, que são de fornecedores reais aí dentro dessa cadeia de fornecimento desse produto de lenço de papel. Tudo bem? Então aqui a gente observa num levantamento prático aí o efeito chicote na nossa frente. Exatamente, né? Ó, fazendo um chicote aqui, aumentando aqui, aumentando aqui, aumentando aqui. Tudo bem? Só está invertido nesse sentido aí. De que, no nosso exemplo, né, eu fiz da direita para a esquerda e aqui está da esquerda para a direita. Tudo certo? É isso. Essa foi o tópico de hoje, da terceira aula do curso de Logística. Espero que tenham absorvido aí o conteúdo e para acessar outros conteúdos, vá no nosso site gestãodaprodução.net. Você vai encontrar textos relacionados à gestão da produção, nossos livros e vídeos, etc. Ok? É isso. Eu sou o Ivan e até mais.